Olá, eu achei que nós teríamos um certo descanso nesse período de festas, como tradicionalmente é denominado o período entre a véspera do Natal até o Ano Novo, mas o Mandrião não para, não para, não para. Eu acho que cabe ter essa intervenção e essa conversa com vocês. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer os 552 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, né? Pelo interesse que vocês têm, pelas lives, pelas entrevistas, pela perspectiva que nós temos no canal. E se você gosta desse canal, indica uma amiga, um amigo. O blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como bem fazem a página dos comentários. Eu lembro também as duas últimas entrevistas com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né? Entrevista muito interessante sobre a questão das fake news e o inquérito das ações antidemocráticas. Lembro também a entrevista com o economista Felipe Salto, da IFE, Instituição Fiscal Independente, muito importante para discutir a questão das contas públicas no Brasil, que é uma discussão séria, para qualificar a reflexão sobre o Brasil. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todos os 3 cursos que nós estamos oferecendo e todas as informações sobre eles, ou seja, história política das 7 constituições brasileiras do ponto de vista da história política, refletindo o contexto histórico, como foram produzidos aqueles textos e o significado para a história do Brasil e para o presente da história do Brasil, história da ditadura militar no Brasil, 64 a 85, também analisando esses 20 anos e o reflexo disso no presente do Brasil, e o que é fascismo, a discussão do fascismo histórico, do fascismo que nasceu na Itália, né? E como essas ideias estão presentes hoje no século XXI, inclusive aqui na terra descoberta por Cabral. Bem, a grande questão e a declaração tenebrosa, né? Não dou bola para isso, né? Como disse o Bolsonaro, quando inquirido, passeando sem máscara, também não havia qualquer distanciamento entre as pessoas lá em Brasília, né? Ele se referiu, quando perguntado por um popular, vamos chamar assim, ninguém me pressiona para nada, eu não dou bola para isso, diz após ter sido questionado também por jornalistas sobre os outros países, já têm começado a imunizar cada um a sua população e o Brasil está parado. Ele disse que não pode aplicar qualquer coisa no povo. Bem, evidentemente isso mostra muita coisa, né? Não é pouca coisa que está presente aí. Então vamos lá. E refletir sobre isso que me parece importantíssimo, porque é a crise sanitária mais grave da história do Brasil republicano e com reflexos terríveis na vida das pessoas, mais de 191 mil mortos, segundo a contagem oficial, a estimativa, ontem mesmo falando, especialistas falando em mais de 220 mil, né? Mas vamos ficar com 191 mil, sem perspectiva nenhuma de nós enfrentarmos com eficácia esse grave problema de saúde pública e todos os reflexos que também tem, e não precisa dizer, nos nossos encontros nós falamos tantas vezes no campo da economia, né? E a terrível década que nós estamos encerrando e uma outra que nós estamos começando muito mal, com o pé esquerdo, ao menos a primeira metade da década, os primeiros 5 anos serão extremamente difíceis, caso não haja uma mudança radical na política brasileira, que eu desejo, caso contrário, nós teremos seríssimos problemas. Mas vamos então, primeira discussão da questão da pandemia. Vamos lá. Justamente analisando o Bolsonaro, dizendo, eu não dou bola para isso. Puxa vida, mas são 191 mil óbitos. Ele já disse, já falou tantas vezes, né, na gripezinha, que o Brasil é um país de maricas, que ele tinha um passado de atleta, portanto não teria problema, etc, etc. Não vou listar todos, se vocês estão cansados. Recordo de tudo que ele já disse sobre a questão da Covid-19, né, desde o início desse ano. A grande questão, e eu estava pegando agora a lista, são 40 países que estão iniciando a vacinação em massa, 40 países, né? Nós somos países os mais diferentes possíveis, de continentes diferentes, de estágios de desenvolvimento econômico, desculpe, muito diferente, como por exemplo, e com vacinas diferentes, né? O Reino Unido, os Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, Israel, a Suíça,
a China, a Rússia, né, Emirados Árabes Unidos, o México, a Chile, Costa Rica, o Bahrein, percebam, países de continentes diferentes, de situações políticas distintas, né, o Kuwait, a Sérvia, dos 27 países da União Europeia, os 27 países da União Europeia que representam no conjunto 450 milhões de pessoas, a meta é vacinar todo mundo agora em 2021, todos já iniciaram, né? E nós temos de lembrar só os países, não custa, né? Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia, todos esses, né, iniciando o processo de vacinação. Catar também, para irmos ao Oriente Médio, né, como já citamos outros, Omã, só para vocês terem uma ideia da responsabilidade dos chefes de Estado, dos chefes de governo de todos esses países. Portanto, são dezenas de países que estão iniciando a vacinação em massa ainda em 2020 e dentro dos protocolos conhecidos e determinados pela ciência. Portanto, querem enfrentar rapidamente porque sabe que é condição sine qua non para o restabelecimento da normalidade e da vida econômica, a vacinação em massa. Isso é o óbvio lulante que eu digo, que é que todos os outros países, 40 países que eu citei, estão desenvolvendo, já estão fazendo esse ano, porém isso não está ocorrendo aqui, porque o Jair Bolsonaro, né, ele diz assim, eu não dou bola para isso, que para ele a pandemia já passou, não existe mais pandemia. E a situação é mais terrível que nós não temos sequer um plano nacional de vacinação, nós não temos um plano nacional de vacinação. Até hoje, apesar dessa questão, já poderia estar sido desenvolvido um plano, já desde maio, junho, quando se apontava a questão da vacinação, você já podia desenhar em termos logísticos como seria esse plano nacional de vacinação, como os outros países fizeram. Veja aqui na lista dos 40 países, tem países que são micropaíses, menores que Ilhabela, tal. Tem outros que são países extensos, continentais, tal qual o Brasil, falamos da China, da Rússia, dos Estados Unidos. Esses já desenharam todos os planos. Aqui não foi feito nada. E o pior é que nós temos um know-how de campanhas nacionais de vacinação. Você deve se lembrar, eu me lembro, também tomei tantas vacinas, tal, e o Brasil é o país que mais vacina no mundo, e é o país que vacina gratuitamente e que tem uma larga experiência nesse assunto, né? As grandes campanhas, por exemplo, contra a poliomielite, quando o Dr. Seib, Albert Seib, casado com uma brasileira, vinha ao Brasil. Então nós temos a vacinação contra a malária, etc, etc. Não vou repetir tudo que vocês têm conhecimento. Portanto, nós temos um saber adquirido, mas esse saber não está no Ministério da Saúde. Isso é gravíssimo. Portanto, nós temos um conhecimento aqui acumulado, mas ele não é utilizado. É um ato criminoso contra a nacionalidade. Esse homem é um genocida. Ele está matando brasileiros e matando de forma convicta que tem de morrer, porque ele diz que se infectar 70% da população brasileira, não vai ter mais, não precisa nem de vacinação. É isso que ele está dizendo. Se infectar 70% da população, não precisa de vacinação. Só que os 70% infectados, nós somos 212 milhões de habitantes, serão cerca de 150 milhões, há uma porcentagem de 3 a 4% desses, em média, né, que vão morrer. Então precisa morrer 4 milhões e meio, 5 milhões. Para daí não ser necessário vacina. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? E vocês estão entendendo a paralisia do mundo político, a paralisia da sociedade civil, né? A paralisia da sociedade brasileira. Nós nunca fomos, vale destacar, um país que tivesse um grande senso coletivo. Não podemos dizer que somos isso. Eventualmente, em circunstâncias muito especiais, o país tem uma ação coletiva. Mas são fatos muito raros ao longo da história brasileira, em especial mais recente, da história republicana. A situação é gravíssima que nós estamos vivendo. Portanto, nós temos todo esse saber adquirido que está aqui, está no Butantan, está na Fiocruz, em vários estados, institutos de pesquisa, em experiência, com brilhantes especialistas que nós temos aqui no Brasil, mas ele encheu de militares o Ministério da Saúde, mais de 3 dezenas de militares. É um negócio inacreditável, 3 dezenas de militares, inclusive um general que
desconhece o mínimo de saúde pública e confessou, o Pazuello, que não sabia quando foi nomeado sequer o que significava SUS, o sistema, melhor dizendo, unificado de saúde. Ele não sabia o que era o SUS. Esse homem é ou não é um genocida? A sociedade brasileira vai ou não vai acordar? Os partidos políticos vão acordar? Ou vai ser necessário nós termos milhões de mortes para daí acordar e falar, olha, precisamos enfrentar politicamente o genocida que está no Palácio do Planalto. Seguindo, o que chama atenção, portanto, é que nós não temos um plano nacional de vacinação, até anotei aqui, e não há data sequer para o início da vacinação. O Pazuello disse que podia ser em janeiro, em fevereiro ou meados de março. Não há nem data, nem planejamento de como vai ser em cada estado a distribuição das vacinas, quais vacinas serão utilizadas, de uma campanha nacional de propaganda, que é importante convencer as pessoas, porque o Mandrião e sua caterva, e seus neofascistas e neonazistas, sim, porque quem segue essa leitura negacionista da pandemia, do negacionismo da vacina, são neofascistas e neonazistas, sim. Veja que na Europa, Alemanha, né, onde era o antigo território da Alemanha Oriental, onde a extrema-direita alternativa para a Alemanha tem presença eleitoral importante, lá é onde está o negacionismo. E justamente naquela região onde tem o maior número de infectados e de óbitos. Então há uma relação intrínseca, íntima entre negacionismo e neonazismo. E há no Brasil também. Se você não vê quem tem uma visão de mundo democrática, republicana, defender o negacionismo. Todos os negacionistas são neofascistas e neonazistas. Alguns sem o saber, reconheço, sem o saber, mas que incorporaram na sua visão tão curta de mundo ideias neofascistas e neonazistas. Como eu digo, até o Mandrião, o Bolsonaro, esse genocida que está na presidência da República e que há uma passividade brasileira no enfrentamento político desse homem, ele também o é. E sempre digo, ainda bem que ele não leu Hitler e não leu Rosenberg. Ainda bem que ele não leu Mussolini e Gentili, nazismo e fascismo. Senão seria pior ainda o que nós estamos vivendo. Mas ele incorpora isso. E a situação é tão grave, e ao falar, eu não dou bola para isso, e passeando tranquilamente por Brasília, né? Acumulando pessoas sem máscara, fazendo discurso contra a vacina, enquanto nós temos mais de 40 países que já iniciaram rapidamente a vacinação. E o que vai acontecer? Em certas circunstâncias não vai ser vacina para todo mundo no mundo. Os que saem atrasados não vão ter condições de comprá-la, né? E a situação nossa é tão grave que nós não temos plano de vacinação, não temos data para o início da vacinação, e o ministro da Saúde, vocês perceberam? Nesses últimos dias, aonde está o ministro Pazuello? Cantando! Lembra quando ele estava no Distrito Federal cantando, naquela festa patética, brega lá, que estava aquela turma? Ele cantando, tinha duas senhoras ao lado dele assim. Eu fiquei vendo o vídeo que foi divulgado pelo Guga Noblar. Eu ouvi aquilo e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Esse homem cantando, imagina num país sério, com uma sociedade civil séria, né? Teria um ministro da saúde na Alemanha, na Itália, no Reino Unido, na França, cantando numa tragédia, de uma pandemia. Vocês imaginam que seria possível isso? Claro que não, é impossível. Isso é possível só aqui. Não tem lugar algum no mundo em que isso acontece. Só aqui. Vocês imaginam nessa tragédia que nós estamos acompanhando? O Pazuello sumiu nos últimos dias. Eu não sei onde ele está. Não sei se ele está cantando, né? Eu não sei. O sujeito simplesmente desapareceu, o incompetente, né? E ele não concede entrevistas, não está nem aí. E para o Bolsonaro, criminoso, genocida, sim, ele sumiu. Ele agora vai passar o fim de ano no Guarujá. E não está nem aí. Para ele a pandemia já passou. E ele está estimulando movimentos, eu temo muito. Esse homem é um homem perigoso. Durante 30 anos conspirou contra a democracia, levaram ele na galhofa e hoje ele é presidente da República. Durante 30 anos ele defendeu tortura, defendeu assassinos, defendeu ditaduras, né? Defendeu as ideias mais reacionárias, racista, homofóbico, e todo mundo levou na brincadeira, na galhofa. Esse homem é presidente da República. Então levando na galhofa o que ele está fazendo. Só que agora ele está destruindo vidas.
está destruindo vidas. Vocês estão acompanhando a tragédia que está ocorrendo. Nós estamos chegando a 200 mil óbitos, né? E essa tendência, até quando vai? Até quando o Brasil vai acordar? E para ele já passou, vai para o Guarujá e que se lixe o resto do Brasil, né? Vai passear de jet ski, andar de moto, vai ficar fazendo... No começo de janeiro já anunciou nessa última live patética que ele vai saltar de paraquedas. Vocês imaginam um chefe de governo, um chefe de Estado em qualquer país sério do mundo que em plena pandemia fica brincando, fazendo aquelas lives grotescas, baixas, coisa de marginal, que está à margem da lei. Marginal é quem está à margem da lei. E ele está à margem da lei, portanto ele é marginal. Nós não estamos exagerando. Ele fere dioturnamente a Constituição. Em outros momentos da história brasileira, imagina Afonso Arinos de Melo Franco, Adalto Lúcio Cardoso, Aleomar Baleiro, se estivessem vivos, só para citar esses, poderia citar uma série de outros, o que eles achariam do elemento, porque ele não é cidadão, o elemento Jair. É um negócio inacreditável que esse homem faz. E o país assiste tudo isso passivamente, como carneirinhos. Não fazem nada. Não há mobilização. Tem a pandemia. Não. Só a pandemia não explica. É necessário, pode se mobilizar pelas redes sociais, pode pressionar na justiça, pode exigir o julgamento, entrar com uma ação, é um crime de lesa humanidade. Porque quando ele fala, eu não dou bola para isso, ele está dizendo, eu tô pouco aí que está morrendo, usando uma expressão mais popular, estou me lixando para os que estão morrendo. É isso que é o central. Isso é crime, isso tem de sentar no banco dos réus. É o nosso Nuremberg. Quando eu me refiro a Nuremberg, é o julgamento dos criminosos nazistas na cidade de Nuremberg, na Alemanha, que foi de novembro de 45 até o ano seguinte, 1946, né? E ali que nasceu, inclusive, um conceito jurídico de crime de lesa humanidade. E ele comete um crime de lesa humanidade, porque ele tem consciência, ele planeja as mortes. Ele planeja, indiretamente planeja. Você vai dizer o seguinte, você está exagerando. Não estou exagerando. Quando ele diz assim, não dou bola para isso, ele sabe que existe o vírus. Ele sabe os efeitos. Ele tem conhecimento, evidentemente. Mesmo que ele só circula através de fake news produzidas pelo criminoso Carlos Bolsonaro, seu filho, que vai terminar na cadeia, registra em 2021, Carlos Bolsonaro vai terminar na cadeia, né? Mesmo que ele viva nesse mundo imaginário, mas ele sabe que o mundo inteiro está sofrendo. Ele sabe que nos Estados Unidos, que ele disse que bate continência para a bandeira americana, disse na live, né? Ele sabe o número de mortos, né? Quase 6 vezes o número de mortos que os Estados Unidos teve na guerra do Vietnã. Né? Só para dar um quantitativo. E ele diz assim, não dou bola para isso. Aí nós teremos nesse andar da carruagem um primeiro semestre com um ascenso da pandemia. É evidente, todos os especialistas dizem isso. E ainda por causa do Natal e do Réveillon. E de estímulos à concentração de pessoas, especialmente nas cidades praianas. E de desobediência civil, que eu cantei bola aqui. E vocês são testemunhas, eu cantei bola aqui que teria desobediência civil. Ou seja, as pessoas vão falar assim, mas ele fala isso, por que nós vamos fazer o que o prefeito e o governador diz? Eu sigo o Bolsonaro, né? Aquele sujeito, porque hoje é um culto da ignorância, quanto mais ignorante melhor, porque a referência é o presidente da República, é um homem de 500 palavras, né? Um homem ignorante, é um beócio, nós temos um beócio na presidência da República, né? Isso vai ficar marcado na nossa história, nós temos um beócio, e esse beócio estimula, pela sua ação, esses neofascistas e neonazistas. E vai ter confronto, inclusive em locais de vacinação. Infelizmente, nós vamos... Porque ele está produzindo esse caldo de cultura reacionário. Ele não para, é diário. É uma coisa assim inacreditável. Eu nunca imaginei na história, confesso a vocês, que nós teríamos um beócio, e um beócio elevado ao cubo, como é o caso do Bolsonaro, um negócio assim. E os reflexos da pandemia, como nós vai estender no primeiro semestre do ano que vem, vai bater direto na economia, vai bater direto na economia. Pode registrar com reflexos terríveis na economia. Isso está muito claro, né? Porque você não consegue restabelecer a normalidade. Ao não restabelecer a normalidade, a economia não pode voltar a funcionar. Ela já tem problemas intrínsecos, a economia, independente da pandemia, né? Basta ver 2019, o péssimo resultado da gestão econômica do falastrão do Pacheco, seu imenso talento, conhecido como Paulo Guedes, como eu sempre
falo. Eu cantava a bola naquele momento, não é engenheiro de obra pronta. Eu já dizia. Agora, 2020 foi agravado ainda pela pandemia. Então já tem problemas intrínsecos da economia que independem da pandemia. Como ela ficará estendida no primeiro semestre do ano que vem, infelizmente, pela ação irresponsável do genocida Bolsonaro, como é que vão ficar as coisas? E a pergunta é, quando é que a sociedade civil organizada vai democraticamente responder à ação do genocídio? Acho que me parece essa a questão central. Sem exagero, uma questão de sobrevivência nacional. Porque o que seremos se essa pandemia se estender? Veja o que está acontecendo. Por que os outros países começaram a vacinar a partir desse ano? E nós não? E países continentais? É uma boa questão. Vamos dar um fecho a tudo isso. Muitos vão falar, mas tem países pequenos, é verdade, o Catar, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, aí nós estamos falando de país minúsculo, mas nós estamos também falando da China, né? Estamos falando dos Estados Unidos, da Rússia, etc., né? Dos 450 milhões na União Europeia, de 27 países, né? Então, e estamos falando de países como o México, né? Estamos falando da Costa Rica, da Argentina, do Chile, aqui da América Latina. Eu imaginava, sinceramente, que na América Latina, ao menos, nós seríamos os primeiros, porque nós temos condições para isso, insisto. Nós temos gente competente, estrutura, história, institutos de pesquisa, nós temos tudo. O problema é que na cabeça do Executivo Federal tem um genocida. E que puxa o freio de mão por interesses político-eleitorais, porque o Brasil já é um país isolado no mundo, não é para ele se aliar aos Estados Unidos, porque a partir de 20 de janeiro tem uma nova administração, a administração Joe Biden, e que vai ter problemas, inclusive o Brasil vai ter problemas com a nova administração, mas não é um assunto de hoje, esse é um assunto para um outro dia. O que interessa hoje é para nós analisarmos concretamente a situação e por que ele faz tudo isso. E por que, o outro lado do balcão, a sociedade não se mobiliza? É Bolsonaro até quando? E o impeachment? Quando é que vai ocorrer mobilização? E aí, quando é que vai ser? É preciso que ele faça mais o quê? Eu pergunto a você. É preciso que ele toque fogo no Palácio do Planalto? Dê uma de Bolsonaro? Ele nem consegue, seu Nero, porque o Nero ainda tinha uma boa educação. Ele é um medíocre. Ele é um medíocre. Nós estamos falando no Beócio, né? Então não dá. Ele não consegue ser. É o Calígula? Também não, né? Vai pôr o quê? O incitatus no Senado? Bem, tem alguns que podem ir para o Senado sem nenhum problema e ninguém vai perceber se colocar um, dois, três incitatus ali no Senado. Mas não é essa a questão também. A questão é outra, né? É de um lado, do lado de cá, do polo democrático, a mobilização, que é condição indispensável. Vai esperar mais o quê? Tem de ter um número de 200 mil mortos? É isso? Para daí acontecer alguma coisa? Tem de ter 220? Tem de ter algum número redondo? Tem de ter o quê? Todos os países estão vacinando e 40 países e nós não? É preciso fazer o quê? É o que eu pergunto para vocês. É preciso fazer o quê? Ele precisa fazer mais o quê? Além da conspiração quase que permanente contra os interesses nacionais. E contra o Brasil, e contra você, contra mim, contra nós, contra o nosso país. Né? Ou ele não é um conspirador, né? Ele não conspira contra as instituições. O que ele fez este ano? E na nossa retrospectiva, nós vamos mostrar os ataques ao Supremo Tribunal Federal, a participação naqueles atos neofascistas e neonazistas, o ataque ao Congresso Nacional, o ataque à imprensa de forma covarde, aquele é um homem covarde. Isso que precisa ver. O genocida é um covarde. Ele é um covarde, ele não consegue enfrentar os problemas. A questão que se coloca, portanto, é como é que nós vamos resolver? E por que ele faz isso? Ele está pensando numa coisa, né? Primeira é uma coisa imediata, é o impeachment. Ele sabe que se for eleito um presidente da Câmara de forma independente e abre um processo de impeachment, aí tem um caminho constitucional para isso. O que determina a Carta de 88 é o que determina o regimento da Câmara dos Deputados e depois do Senado, caso seja autorizado o processo por parte da Câmara dos Deputados. A questão que se coloca, portanto, ele sabe que precisa ter alguém de sua confiança. Esse Arthur Lira é o homem dele. Se ele perder, ele sabe que o impeachment está ali na porta. E ele está olhando, achando que pode chegar a 22 como um candidato viável para a sua própria sucessão e colocar o Brasil mais 4 anos sob esse pesadelo, algo que não ocorrerá. E não ocorrerá se a sociedade civil tomar vergonha na cara, me desculpe essa linguagem mais direta, tomar vergonha na cara. O Brasil, em alguns momentos da história, teve vergonha, né? E mostrou uma cara séria, uma cara cidadã. Estou me lembrando da música, mostra a sua cara, mas mostrou a cara cidadã. Isso ocorreu em 1992,
Isso ocorreu em 1984, na campanha da direta já, em 1992, com o Collor, em 2016 com Dilma. A pergunta é, quando é que o Brasil vai mostrar outra vez a sua cara cidadã? Né? Ou seja, quando? Vai esperar mais o quê? Né? Porque ele aposta com isso. Eu tenho a convicção, se a sociedade se mobilizar, e tenho dito isso durante o decorrer de todo o ano, e os crimes que ele comete contra a nacionalidade reforçam a minha interpretação, que ele não termina o mandato, porque vai ter constitucionalmente uma pedra chamada impeachment. Né? E essa pedra no meio do caminho vai ser colocada pela sociedade civil, mesmo que vão ter as polianas de plantão. O Dr. Pangloss, em certo momento aqui no Brasil, ele até se sentiria um pouco deslocado, porque só tinha otimismo bobo, vago, a lá Dr. Pangloss, do Voltaire. Né? Igualzinho, né? É um otimismo ridículo, patético das pessoas. Né? Vão dizer assim, não, mas isso atrapalha o funcionamento do Brasil. Atrapalha? É melhor 24 anos que o Bolsonaro destruindo o Brasil? É a pergunta que eu faço. Será? Será que é melhor? Pô, alto lá. Basta ter um mínimo de reflexão para entender o que está acontecendo. Né? Um processo de impeachment dura 3 meses na Câmara dos Deputados, e aí vai para o Senado, assume o vice. Ah, mas aí é o Mourão. E daí que é o Mourão? Tem de seguir o que determina a Constituição, meu caro. E ele tem de cumprir o que determina a Constituição também. E a vida segue. E a vida segue. Aí vai falar assim, não, mas vamos esperar 22, porque a melhor resposta vai ser dada pelo eleitorado. Então ele vai destruir o Brasil mais 2 anos, completando 4? Como é que nós vamos enfrentar os dilemas da terceira década do século XX? Essa década que está concluindo agora é a pior década das últimas 4. Da década dos anos 1980, da década dos anos 1990, do ano 2000 e depois de 2010. Essa é a efetiva década perdida. Assista a entrevista de Contas Públicas com Felipe Salto. O tema central é Contas Públicas, da IFE, Instituição Fiscal Independente. A questão que se coloca agora é a questão de ação. Ação. Uma certa música diz, quem sabe faz a hora, não é isso? Não espera acontecer. Ou nós vamos esperar acontecer o genocídio, para só daí fazer alguma coisa. E o que nós podemos fazer, dentro da nossa visão de mundo, que quem acompanha esse canal, é uma coisa só: seguir o que determina a Constituição. Ou seja, é o crime de responsabilidade. Não faltam crimes de responsabilidade. É a Lei 1079, 10 de abril de 1950 e a Constituição de 5 de outubro de 1988. É isso. É isso. Para daí podermos pensarmos, né, o que faremos desse nosso país, porque se continuarmos por esse caminho, além da terrível, e o além com todas as aspas do mundo, da terrível tragédia no campo de vidas, de perda de vidas, e vão ser muitas, milhares e milhares e milhares, nós vamos destruir a economia brasileira e deixar um país tensionado. Lembre-se, a partir do ano que vem, daqui a alguns dias não tem auxílio emergencial, a contração econômica vai ser muito grande. O primeiro a perceber isso será o comércio, depois com reflexo em outros setores da economia brasileira. Nós vamos deixar esses irresponsáveis, né, essa caterva no Palácio do Planalto, essa caterva. Não, né? Nós temos vergonha na cara, espero. Se você gostou dessa live, de tantas outras lives no meu canal, está entre os 552 mil inscritos, eu agradeço muito. E peço, você indica uma amiga, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. Assista as 2 últimas entrevistas com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e com o economista da IFE, Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Pode me acompanhar no Twitter pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo e que refletem também a conjuntura brasileira, ou seja, história política das constituições brasileiras, do ponto de vista da história política e análise, o contexto e entender o que está acontecendo agora, história da ditadura militar no Brasil, 1964-1985, até para entender o processo que nós vemos também agora, e o que é fascismo, que começa na discussão histórica, para ver o fascismo do século XXI. Basta acessar e tem todas as informações, como diz, tal, www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos então proximamente. Até!